Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes, je m'en fous. Encerrados os Jogos Olímpicos de Paris, alguns símbolos, tradições e imagens ficaram na nossa memória. Belas imagens de atletas atingindo marcas, resultados, vitórias exuberantes e histórias heróicas. Com o término da Olimpíada, permanece a chama do congraçamento e da interação dos povos. Mas o que significa a tocha e a pira olímpica? Porque o fogo simboliza o início da Olimpíada. Atente para as histórias e curiosidades deste belo simbolismo. Je me ferai teindre en blonde si tu me le demandes. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune si tu me la demandes. Que a tocha olímpica siga o seu curso através dos tempos para o bem da humanidade cada vez mais ardente, corajosa e pura. Essa frase foi dita por Barão de Coubertin na abertura dos Jogos Olímpicos de 1932, em Los Angeles. Vamos falar um pouquinho sobre esse símbolo tão importante. A tocha olímpica ela remonta aos tempos da Grécia Antiga, onde o fogo era considerado divino. Segundo a mitologia grega, o fogo foi retirado dos homens por Zeus. No entanto, foi devolvido por Prometeu, que conseguiu recuperar o elemento ao aproximar uma tocha do sol e acendê-la. Nos Jogos Olímpicos da Antiguidade, uma chama era tradicionalmente acesa em homenagem a Hera, esposa de Zeus, que era considerado o deus dos deuses, e mantida durante a duração dos Jogos. A tradição da chama olímpica nos Jogos Olímpicos modernos iniciou-se em Amsterdã, em 1928, quer dizer, muito tempo depois, né? Os Jogos modernos aconteceram em 1896, então, quer dizer, praticamente 32 anos depois é que se restabeleceu essa tradição, e quando a chama foi utilizada pela primeira vez, né? Em 1936, nos Jogos Olímpicos de Berlim, na Alemanha, surgiu a prática do revezamento da tocha. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a tocha olímpica nos Jogos modernos. A tradição de acender a tocha olímpica por meio dos raios solares, mantida desde a Grécia Antiga, é reproduzida nos Jogos modernos. No entanto, ela é realizada por atrizes que, obviamente, vestem trajes típicos para representar as sacerdotisas de Hestia, a deusa grega do fogo. A representação para acender a tocha ocorre aproximadamente uns 100 dias antes do início dos Jogos Olímpicos. Após essa cerimônia, e isso nós vivenciamos aqui no Brasil, começa um revezamento, onde a tocha é conduzida por atletas e convidados do Comitê Olímpico do país em questão, né? E é um percurso que tem origem na Grécia. Em seguida, passa por várias cidades do país, incluindo Atenas, antes de seguir rumo ao local que sediará os Jogos Olímpicos. Quando chega ao seu destino, a tocha acende a pira olímpica, que permanece acesa durante todos os dias da competição. A primeira pira olímpica, como eu falei, ela data do ano de 1928, e que foram quando os Jogos aconteceram em Amsterdã. A cada edição dos Jogos Olímpicos, a tocha ganha um novo design, que por vezes faz alusão à cidade ou ao país do evento. Para acender a chama olímpica, uma tocha colocada diante do espelho côncavo, chamado de escáfia, e que concentra e direciona os raios solares, fazendo com que o fogo se acenda. O procedimento, conforme eu disse, acontece em uma espécie de cerimônia realizada por mulheres no santuário de Olímpia, Grécia, em frente ao templo dos deuses Zeus e Hera. Segundo se sabe, a tradição de manter um fogo aceso durante os Jogos Olímpicos remonta à antiguidade, quando se efetuavam sacrifícios a Zeus. Nessas cerimônias, os sacerdotes acendiam uma tocha e o atleta que vencesse uma corrida ia até o local onde se encontravam os sacerdotes
e teria o privilégio de transportar a tocha para acender o altar do sacrifício que era oferecido a Zeus. O primeiro revezamento da tocha olímpica, que era uma tradição nos rituais gregos, mas originalmente não fazia parte dos Jogos Olímpicos modernos. Ele foi reintroduzido em 1936 pelo ditador de então, em Berlim, na abertura do evento, que infelizmente foi realizada sob o comando do então Terceiro Reich. Contudo, acredita-se que o revezamento da tocha olímpica tenha sido utilizado como uma estratégia de propaganda política para promover a imagem daquele regime de então, né, como um Estado moderno, economicamente dinâmico, em expansão internacional crescente. Infelizmente, mais uma vez, aí há um acontecimento esportivo sendo utilizado por ideologia política, né? Mas é a história, infelizmente, temos que narrar porque faz parte da história. Bom, a partir do momento que a tocha acesa, a chama é transferida para uma urna que é levada até ao local do antigo estádio. Aí a chama é usada para acender a tocha olímpica, transportada pelo atleta que fará o primeiro percurso do revezamento e que conduzirá a chama ao longo do percurso até o estádio onde se realizam os jogos. Para que se previna, né, para que não aconteça nenhum tipo de incidente, uns dias antes acende-se uma chama usando o mesmo método, que é então mantida acesa para ser usado caso o céu esteja nublado no dia da cerimônia. Para os Jogos Olímpicos de Inverno, o procedimento é semelhante, né? Vocês sabem que existem os Jogos de Verão e Jogos de Inverno, exceto que a passagem da chama para o primeiro revezamento é feita em frente ao monumento em homenagem a Pierre de Coubertin, que disse aquela frase, conforme eu citei no início, né? Ao longo do tempo, manteve-se a tradição de transportar a tocha olímpica com o revezamento por terra até a cidade-sede em que ocorrerá a Olimpíada. Mas em várias edições, a tradição deve ser adaptada, logicamente, por fatores geográficos ou por motivos do espetáculo e por tantas outras razões, né? Por exemplo, a chama olímpica viajou de barco pela primeira vez para atravessar o Canal da Mancha em 1948, né? Teve seu primeiro voo rumo a Helsinki em 1952, né? Devido a algumas restrições de quarentena que aconteciam na Austrália, né? Nos Jogos de Melbourne, de 1956, os eventos de hipismo, por exemplo, foram transferidos para Estocolmo e o revezamento foi feito somente a cavalo até a cidade. Então veja quantas variações, porque muitas coisas foram acontecendo ao longo do tempo. Em 1976, por exemplo, foram utilizados alguns meios espetaculares para transportar a chama. Por exemplo, o fogo foi transformado num impulso elétrico que foi enviado desde Atenas via satélite até o Canadá, onde foi reacendido por um feixe de laser. Quer dizer, a primeira vez que a tecnologia foi utilizada para acender uma tocha. Em 2000, eu estava lá nesses jogos, a tocha foi transportada debaixo d'água por mergulhadores na Grande Barreira de Coral. Outros meios de transporte não tradicionais foram o uso de pirogas, camelos, avião supersônico, Concorde e assim por diante, né? Dentre tantas histórias e curiosidades, eu presenciei algumas delas pessoalmente dentro do estádio e posso garantir que foram experiências únicas e inesquecíveis, além de tirar o fôlego. São coisas que ficam na nossa mente que realmente nunca mais serão apagadas. Sentir a presença dos cidadãos do mundo todo nos faz sonhar com uma paz duradoura e perene, e que pode ser possível, basta realmente a humanidade querer. Algumas outras curiosidades: o ritual do acendimento da pira olímpica na cerimônia de abertura se tornou uma coisa bem original e espetacular para cada edição. Por exemplo, em Barcelona, o arqueiro paralímpico Antônio Rebola tirou uma flecha com fogo na pira olímpica. Imagina o tempo de treinamento para ele acertar o alvo, né, naquele momento. Mais tarde, em Lillehammer, em 94, a tocha olímpica entrou no estádio transportada por um saltador de esqui. E o príncipe Haakon da Noruega acendeu a pira olímpica. Em Pequim, 2008, eu também estava lá e pude presenciar pessoalmente a tocha levada por Li Ning, que era
era um empresário, até interessante, ele tinha inventado uma marca chamada Mike, que era o símbolo daquela marca famosa ao contrário. É muito interessante, foi esse lininho, que suspenso por cabos deu uma volta sobre o teto do estádio. Ele é maravilhoso visto de dentro. Em 1980, Sergei Belov subiu até a pira por um caminho formado por placas seguradas por jovens que formaram os painéis durante a cerimônia de abertura. Em Seul, 1988, quem adentrou o Estádio Olímpico de Seul carregando a tocha foi Son Ken-chung. Olha só que interessante. Considerado o maior herói olímpico da história da Coreia do Sul. Em Berlim, em 1936, quando a Península da Coreia estava sob o domínio do Japão, Son foi obrigado a fazer parte da delegação japonesa usando o nome de Kitei-son e ganhou a medalha de ouro na maratona e no pódio baixou a cabeça enquanto o Kimi Gayo, que era o hino japonês, era tocado. Posteriormente foi acendido por 3 jovens simbolizando o esporte, a música e as artes. É mais ou menos aquilo que o nosso canal sempre fala, né? Em Atenas 2004, também estava lá, pela primeira vez a pira veio receber o fogo, foi ao contrário, simbolizando a volta das Olimpíadas à Grécia, enquanto Nikolaos Takamanakis cruzava o corredor no meio dos atletas e a pira se curvava para receber o fogo. Incrível, realmente uma coisa espetacular. Com o tempo, tornou-se também tradição que o último dos portadores fosse um atleta ou um ex-atleta famoso. O primeiro deles foi o campeão olímpico Paavo Nurmi, em 1952. Mais recentemente, entre os últimos portadores da tocha estão inclusos Michel Platini, nos Jogos Olímpicos de Inverno de 92, e o campeão olímpico da categoria de pesos pesados de boxe, Muhammad Ali, o famoso Cassius Clay, em Atlanta, que eu também pude ver. Em outras ocasiões, as pessoas que acendem a chama do estádio são cidadãos comuns, mas mesmo assim representam os ideais olímpicos. O corredor japonês Yoshinori Sakai, que nasceu em Hiroshima, às 8h16 do dia 6 de agosto de 45, exatamente na hora em que explodiu a bomba nuclear e destruiu aquela cidade, foi um desses portadores da tocha. Ele simbolizou o renascimento do Japão após a Segunda Guerra Mundial, que era o tema principal das Olimpíadas de 64 em Tóquio. E como curiosidade maior, né, para as mulheres, nos Jogos Olímpicos do México de 1968, Henriqueta Basílio entrou para a história como a primeira mulher a acender a pira olímpica. Que a chama da paz e dos Jogos continue assim. Olá, amigos, seguidores, inscritos e apoiadores do nosso canal. Como vocês sabem, o nosso canal Música, Medicina e Esporte sempre procura trazer um conteúdo de qualidade, falando sobre curiosidades, utilidade pública, informações, enfim, tudo aquilo que possa contribuir para o entretenimento e o nosso dia a dia. Mas para isso nós temos um custo, nós temos um equipamento que a gente precisa ter no nosso estúdio, as pessoas que trabalham conosco, que obviamente também dependem desse nosso trabalho, e o YouTube ainda não monetiza adequadamente o nosso canal. Então, para isso, nós precisamos da sua ajuda. Vocês estão vendo aí no nosso vídeo a chave Pix e o QR Code para aqueles que quiserem contribuir. E na descrição do vídeo nós temos o link do Apoia-se. Qualquer valor, qualquer quantia vai ser muito útil para que possamos continuar fazendo do nosso canal um veículo importante para as pessoas. Agradeço demais e não se esqueça, contribua para o Música, Medicina e Esporte. Vamos em frente.